Oi, gente, boa tarde. Então, a gente vai começar com as perguntas agora. Seguindo, assim, a onda do MacGyver ontem, fazendo apelo aqui para quem quiser abrir a câmera. A proposta é ser uma roda de conversa mesmo. Então, quem quiser perguntar, cara, sintam-se à vontade. A IF é esse órgão, né, que faz a gente se sentir em casa. Então, vou começar, professoras, a primeira pergunta. Vocês sentem que, por serem mulheres, enfrentaram maiores dificuldades no estabelecimento da carreira? Bom, posso começar? Pode. Eu tive bastante dificuldade, assim, na época da minha faculdade, as mulheres eram minoria na classe, né? A gente não é como agora, que tem 80% de mulheres e 20% de homens. Era 30% de mulheres e o resto homens. Daí eu prestei uma residência cirúrgica e isso dificultava muito naquela época, quando você era uma cirurgiã, o pessoal não respeitava mesmo os médicos cirurgiões, assim, falavam que isso não é coisa para mulher, porque a gente vai ter filhos na vida, e daí, como que você pode dedicar a sua carreira se você vai ter filho depois? Você tem que escolher, né? Eu ouvi muita coisa, né? Mas sempre com bom humor, porque a gente tem que dar risada das coisas que são absurdas, que não valem a pena nem responder, né? Depois, eu acredito que agora está bem melhor, né? A gente vai galgando, vai mostrando a competência, né? Então, eu acho que para a geração de vocês vai ser um pouco melhor do que foi para a minha, mas sempre tem aquela coisa. Você, como mulher, como que você consegue adaptar tudo na sua vida, né? Parece que, né, ou você escolhe filhos ou você escolhe vida acadêmica. Ok, vou falar então. Dificuldade por ser mulher na área da pesquisa, da ciência, que é o que a gente está conversando hoje aqui, eu não senti tanto, né? Então, assim, quando eu comecei, ingressei, fui fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, então eu não senti, não sei se é porque também eu estava numa universidade grande, que eu sou formada na Unifesp, então, nessa fase, não. Mas depois que a gente se prepara, né, para seguir, fazer o segundo passo, que no meu caso eu não sou médica, eu sou biomédica, então eu não tenho a parte clínica, então com certeza o segundo passo é seguir carreira acadêmica, entrar numa universidade e galgar um ponto lá naquela universidade. Daí o negócio começou a pegar. Por quê? Então não era o preconceito só de mulher, mas era o preconceito de está entrando numa faculdade de medicina, que não é só aí no ABC, na Unifesp, são as duas instituições que eu convivo bastante. Então, tem esse problema, mulher não médica, né, e fazendo ciência. Então, é bem punk. Daí, nesse momento, daí começou bastante dificuldade, bastante entrave. E eu me lembro, quando eu prestei o concurso aí no ABC, eu fiquei muito feliz. Eu nem sei se a Priscila sabe disso, porque nós duas fizemos o concurso muito próximas. E nós fomos as duas primeiras titulares da faculdade. Depois, né, começou a surgir, mas nós duas fomos as primeiras e muito próximas. Então, eu sempre via, eu falava, putz, se ela conseguiu, eu também consigo. Vamos lá, mas ela é médica, eu não sou. Então, é isso. Na área de pesquisa, não senti tanto, mas depois que você quer se colocar profissionalmente, né, daí o bicho pega. Daí tem essas desvantagens que a Priscila já falou, que eu não vou contar, mas tem essas desvantagens, né? E eu acho que a Mônica divide isso comigo, né, Mônica? Nós estamos na área médica, nós estamos em universidades que têm medicina, e nós não somos médicas, então aí o bicho pega bastante.
Mas a gente vai dando um jeitinho. Bom, realmente, assim, eu acho que eu compartilho muito das dificuldades aí que a Cidinha passou, né, principalmente quando ingressou aí dentro mais da área acadêmica para realmente se firmar como docente. Eu acho que durante a pós-graduação, embora eu acho que, eu não sei se a bioquímica tem mais mulheres ou não, a fisiologia, assim, na época que eu ingressei para fazer a pós-graduação, ainda era predominantemente, na verdade, dominado pelo público masculino, né? A gente via que, assim, basicamente, a maior parte dos professores, né, eram homens, aqueles que eram titulares, por exemplo, que nem no departamento onde eu estava, todos homens, não tinha nenhuma professora. Quando começou realmente a ter uma entrada maior de mulheres, foi justo no momento que aconteceu de eu ingressar, que veio, parece um bando, né, de mulheres para começar a fazer pós-graduação, e que foi um momento muito interessante, porque a gente compartilhava, né, dos mesmos problemas que a gente, e das dificuldades que a gente tinha que muitas vezes enfrentar. Não vou dizer que dentro da fisiologia, assim, particularmente até por ter, né, muitos professores e cientistas muito bem consolidados, assim, que talvez tivesse uma certa reticência com as mulheres, por causa de, até então, não ser um meio, na verdade, onde a gente realmente conseguisse, né, se colocar. Aí era um pouco mais difícil da gente conseguir mostrar quem a gente era, mesmo durante a pós-graduação, né? Depois, então, quando realmente, assim, a gente termina a pós-graduação, ou até mesmo quando eu tive a oportunidade também de fazer uma parte do meu doutorado fora do Brasil, né, eu fui para um ambiente, na verdade, assim, era uma universidade onde eu fui trabalhar com eletrofisiologia, que era um meio basicamente dominado pelos homens. Cheguei no laboratório que só tinha homens, e ainda por cima brasileira, né, e ainda sou obrigada a ouvir de um pós-graduando, que na verdade ele não era americano, ele era indiano. Ele chegou para mim e falou assim: o que você veio fazer aqui? Você veio se juntar aos bons? Né? Eu fiquei indignada quando eu vi aquilo, né? Mas, enfim, e outra, né, também, assim, que eu tive que, assim, não sei se teve alguma intenção ou não de querer dizer que talvez eu não pudesse ter capacidade de fazer aquilo, mas eu lembro, assim, bem que a pessoa que foi o meu orientador lá chegou e falou assim: olha, a última mulher que passou por aqui não aguentou e espanou. Né? E, enfim, porque são realmente, assim, trabalhar com essa fisiologia não é uma coisa fácil, entendeu? É uma coisa que é extremamente trabalhosa, né? Só que, assim, eu fui, na verdade, até um ano antes de eu ter que ficar lá, realmente, e eu lembro, assim, que nos primeiros experimentos, piloto que a gente fez lá e tudo mais, ele começou a perceber que não era a mesma coisa. Não dava para ele chegar achando que todo mundo era igual a outro aluno que não aguentou e foi embora, né? E, assim, eu consegui mostrar que eu conseguia fazer. Um ano depois eu voltei lá para ficar mais um ano lá. E aí, assim, foi muito produtivo, né? A gente conseguiu muita coisa bem bacana, resultados que foram publicados em revistas, assim, que inclusive geraram premiação. Foi muito bacana, inclusive premiação pela Sociedade Americana de Fisiologia. Então foi, assim, um período bastante produtivo, né? E, assim, curiosamente, na verdade, assim, saindo de um laboratório que só tinham homens, o meu orientador era uma pessoa bastante conhecida, na verdade, dentro da Sociedade Americana de Fisiologia, dentro do NIH e tudo mais. E, assim, de uma certa forma, isso foi bom, né? Apesar de toda essa dificuldade, foi bom, porque foi bom por esse lado de ter sido muito produtivo, e ruim pelo lado de você ouvir falar: você foi a orientada do Sean Morrison. Tipo, né? E daí? Entendeu, né? Mas tudo bem, mas sou eu, né? Enfim, mas foi dessa forma. Não deixou de ser uma experiência muito boa, assim, em termos de
de carreira, né, para formação, mas aqui, depois, voltando para o Brasil e ingressando, depois prestando concurso, ingressando na Faculdade de Medicina da ABC, o começo não foi muito fácil, não só pela questão de eu não ser de formação, não ser médica de formação, mas por estar chegando num lugar, na verdade, assim, que ainda as mulheres não tinham um espaço muito bem estabelecido, então, que nem a Priscila e a Cidinha chegaram antes de mim, já estavam lá galgando o caminho, mas certamente elas sentiram muito na pele como não foi fácil, né? Às vezes a gente tinha que ouvir cada uma que eu ficava desacreditada, assim, das coisas que a gente foi obrigado a ouvir. Mas aos poucos as coisas foram acontecendo. Eu acho que a gente conseguiu mostrar que era capaz, né? Conseguir estabelecer, por exemplo, linhas de pesquisa, estabelecer grupos que a gente foi formando gente, estabelecendo laboratórios, conseguindo projetos de pesquisa com financiamento de agências que nem a FAPESP, por exemplo, e fazendo com que as nossas disciplinas certamente fossem organizadas e a gente conseguisse mostrar. Na verdade, quando eu cheguei, não prestei concurso para professor titular, eu entrei como professor auxiliar, era o professor Eduardo Colombari, naquela época, que era o professor titular, mas ele acabou saindo depois de alguns anos, e aí eu fiquei como regente, eu fiquei quase 2 anos e meio, 3 como regente, e aí é que apareceu a vaga de professor titular e eu prestei para ser titular. Então, demorou um tempo até isso acontecer, né, mas, assim, a partir do momento, acho que quando eu prestei o concurso para professor titular, as coisas já estavam melhores, né, já tinham sido muito piores antes. Então, a dificuldade de poder se estabelecer e ser respeitado por aquilo que a gente realmente faz. Acho que a gente nunca chega onde a gente chega sem a gente mostrar, e eu acho que as mulheres sofrem muito mais com isso. Tem que mostrar que tem competência naquilo que a gente faz, né? Eu posso fazer uma observação nessa tua fala, Mônica? Porque eu acho que vocês querem ouvir um pouco da história também, né? Como as coisas aconteceram, principalmente na nossa instituição, porque é muito legal isso. Eu acho que a Priscila lembra muito bem que teve um diretor, que eu quero falar o nome dele aqui, que é o professor Borrelli, que fez a grande diferença para essa virada. Você concorda, Priscila? De mulheres começarem a... Porque foi o seguinte, eu vou contar esse episódio, né, e depois a Priscila pode ter uma outra visão. Mas, assim, isso que a Mônica falou, a gente passa quando chega nos Estados Unidos por ser brasileiro. Então, daí não é nem mulher, é brasileiro. Eu escutei uma frase que eu também nunca esqueço, assim, nossa, depois de um mês que eu estava no laboratório, né, um laboratório super produtivo, bem grande, tinha gente do mundo inteiro, daí chegou alguém e falou assim, nossa, eu não pensava que brasileiro trabalhasse. Eu ouvi isso! Desacreditado. Ainda bem que foi essa frase, mudou de ideia, né? Mas daí, enquanto eu estava fazendo pós-doc lá nos Estados Unidos, eu era professora, daí eu pedi licença, mas não era titular. E esse diretor teve um congresso de urologia lá em San Diego, onde eu estava fazendo o meu pós-doc. E ele foi, mandou mensagem para mim, falou, quero encontrar. Ele quis ir no laboratório, ele quis ver o que eu estava fazendo. Eu senti naquele momento que era uma coisa de inspecionar mesmo, sabe? De ver se eu realmente estava lá fazendo pesquisa, eu estava indo passear. E daí, quando ele viu que realmente o que estava acontecendo, eu acho que mudou bastante coisa. Eu simplesmente acho que isso foi uma coisa que todo mundo pode enxergar como mal, né? Mas eu não vi assim. E depois desse momento, eu vi em várias situações, o professor Borrelli, ele tinha um jeito bastante estourado, uma coisa, mas ele apoiava a gente, as professoras e as mulheres, e do jeito dele, mas então eu gostaria de contar isso, que a gente teve essa coisa aí na faculdade, né? Eu vi isso acontecer, eu vi isso nascer, eu vivi isso e foi bem legal. Não sei, a Priscila pode ter uma história diferente.
Então, o professor Borrelli, ele agora está com 80 e caçamba, um monte, né? Quase 90, nem sei. Mas eu entrei há 20 anos na faculdade. Quando eu fui entregar meu currículo para prestar concurso, eu já prestei concurso para titular com 36 anos. Eu estava grávida de 8 meses para entregar o currículo. Cheguei com aquele barrigão, assim. E daí o professor Borrelli falou assim, mas o que é isso? Eu falei, meu segundo filho. Meu outro filho está com 1 ano e meio. Ele falou assim, mas você vai conseguir com 2 filhos pequenos assumir aqui? Eu falei, pode deixar. Ele falou assim, quando nasce? Eu falei, quando o senhor quiser. O senhor marca o concurso que ele vai nascer em algum período que ele não vai. Mas ele, como um senhor já, né, com aquela mentalidade, realmente ele foi um cara que ele dava muito apoio para a gente, né, Cida? Você, nessa época, foi parte da presidente da pós-graduação, tudo. Eu acabei entrando, meu filho mais novo tinha 1 mês, né? E dei conta, lógico, abracei demais a carreira. Mas eu acho que ele tinha olhos para as mulheres competentes, né, Cida? Ele tinha esse carinho e ele falava coisas para a gente, como de dizer, você está aqui, mas você tem que fazer o seu serviço. Não era uma cobrança, eram umas frases assim que marcaram muito. E eu sempre fiz muita pesquisa na Unifesp, mesmo entrando aí na faculdade como docente, eu continuei minha vida de pesquisa na Unifesp. E eu olhava para a faculdade e eu falava assim, aqui vai ser muito difícil fazer pesquisa. Mas por essas frases que o professor Borrelli falava, que olha, eu não sei dizer uma delas, mas me influenciaram de um tanto que eu juntei lá com o professor Auro, da ONCO, a gente começou a montar o laboratório e todos os meus projetos de pesquisa da FAPESP eu fiz em nome da faculdade, desde o primeiro até o último, todos. E é lá que eu faço a pesquisa. Então, eu não sei como, mas eu acho que esse início, e a Júlia perguntou, vocês ouviram uma mudança de ambiente? Então, Júlia, eu presenciei isso. Nós não tínhamos nenhum laboratório no campus, nós não tínhamos pós-graduação, não é que tinha, não existia pós-graduação, e daí a gente começou, né? Um laboratório, um programa de pós, e vai. Nossa, hoje é um outro mundo. Então, essa é a história, mas eu acho que teve um diretor, naquela época era diretor, né, que realmente, não sei de que maneira, mas ele puxava a gente, né, Priscila? Ele puxava, não era de uma forma ruim e nem era de uma forma, assim, de cobrança, mas ele era estimulante, ele estimulava, e também não dava coisas pra gente, a gente ia pedir um monte de coisa para ele falava, se vira, desculpa, não tenho como, não tenho dinheiro, não tenho espaço, se vira aí. E a gente ia se virando, né? Mas, de alguma maneira, eu acho que ele foi muito importante. O professor Borrelli fez essa virada da faculdade, uma coisa pequenininha, que só tinha o curso de medicina, para uma coisa de pós-graduação, vários cursos. Eu acho que a virada foi com ele, né? Que bom que a gente participou disso. Nesses 20, um pouquinho mais, 30 anos, foi a faculdade que mais cresceu, eu acredito, para chegar nas tops agora, né? E muito foi dessa confiança que o Borrelli deu para a gente, né? Sim. Eu cheguei a conviver já depois que o professor Borrelli já tinha deixado a diretoria, né? Mas eu cheguei a conviver um tempo com ele, porque ele ainda vinha, né? Muito, na verdade, ele chegava lá na fisiologia também para falar comigo, sempre incentivando, né? Sempre incentivando mesmo. Quando eu cheguei, na verdade, isso já está fazendo 19 anos que eu cheguei na medicina do ABC, eu lembro bem que, na verdade, quando eu cheguei, já era o professor Pascoal, que era o diretor.
E aí, assim, eu lembro que ele até falou assim para mim, que a gente falou, que ia pedir projeto de pesquisa e tudo mais e tal, e ele falou assim, então, dinheiro a gente não tem, né? A gente não tem, mas assim, o que eu posso fazer é te ceder um espaço, né? E o espaço que ele chegou para mim, ele abriu uma porta, onde hoje é a parte mais antiga do laboratório de fisiologia, ele falou, é aqui. Era uma sala que estava cheia de carteira quebrada, lá dentro, tudo empilhado. Ele falou assim, então, agora você se vira, né? Dá um jeito aí de conseguir começar aí para poder trabalhar e ver se você consegue criar o seu grupo de pesquisa aqui, né? Mas assim, o pontapé ele deu, agora depois se vira, né? Então foi isso, acho que todas nós aqui, de algum jeito, assim, teve alguém que pegou e falou, abriu as portas para dizer, olha, vai em frente, mas daqui para frente você que tem que saber trilhar o caminho, né? Tem que aprender a se virar, andar com as próprias pernas. Uma pergunta que a Júlia fez, né, dessa mudança, me veio uma coisa na cabeça agora. Júlia, bioquímica, assim, se mudou o trabalho. O meu trabalho de quando eu entrei na faculdade até hoje mudou 200%. Então, olha, a bioquímica era de sábado de manhã. Vocês acreditam, um curso de bioquímica sábado de manhã? Tava lá, eu, Ricardo e a Sônia, 7 horas da manhã no sábado, e nós saíamos 1h da tarde. E era esse o momento. Só dávamos aula para medicina, e era quando a gente ia para a faculdade. Os outros dias não tinha o que fazer lá. Não tinha, porque era dar aula para medicina. Hoje, né, não por causa da pandemia, mas a gente vive na faculdade o dia inteiro, 5 dias por semana, volta para casa, continua vivendo a faculdade e tem coisas para fazer. Então, mudou muito, Júlia, mudou muito a atividade que a gente tinha, como a gente trabalhava e como a gente está trabalhando hoje, que é muito legal. Sim, eu também concordo com isso, assim, acho que teve uma mudança muito grande ao longo de todos os anos, né, esses anos, né, a forma como os compromissos que a gente tinha, que eu lembro, né, no começo, na verdade, da carreira, dentro da medicina da ABC, e depois o que foi acontecendo, eu acho que, assim, a forma como a medicina da ABC cresceu ao longo desses, vamos dizer, 20 anos, né, é uma coisa que a gente certamente não vê em outros lugares, e assim, eu acho que, óbvio, isso é resultado do trabalho conjunto de muita gente que queria ver essa escola crescer, que apostou, na verdade, para tentar ver se realmente as coisas mudavam, né, teve muita gente que certamente acreditou nisso, e assim, infelizmente a gente chegou onde a gente conseguiu chegar, né, no começo, certamente foi muito difícil, né, como eu falei, não tinha estrutura, não tinha dinheiro, né, para eu conseguir meu primeiro projeto FAPESP, ainda mais por ser dentro da fisiologia, que assim, vamos dizer, todo mundo, na verdade, que basicamente pedia, era gente que já estava em universidades muito estabelecidas, então a medicina da ABC não tinha história nenhuma, na verdade, ninguém, por exemplo, dentro da fisiologia, pedir projeto de nada, né, e assim, não foi fácil. Inúmeras vezes que eu tive que ir, na verdade, na FAPESP, conversar, explicar a situação, né? Porque o maior problema, o maior empecilho era justamente isso, a estrutura, né? Quer dizer, vocês não têm tradição em pesquisa, como é que vocês querem fazer pesquisa? Né? Esse era o maior questionamento. Então, assim, dizer assim, mas você está em início de carreira, você é pesquisadora? Não, você tem um currículo que é compatível realmente para poder pedir, né, um projeto de pesquisa. Então, não era nem esse que era o maior problema, mas, assim, a característica da instituição. Então, eu lembro, assim, muito bem que até de tantas vezes que eu lembro que o projeto tinha ido e vindo, batendo na mesma tecla, né, desse problema. Eu lembro bem que, assim, teve um dia que teve um simpósio de fisiologia, e uma mesa redonda, na verdade, e me colocaram lá para falar na mesa redonda, né? E, assim, eu falei, eu cheguei lá, na verdade, meu slide, o primeiro slide que eu coloquei e projetei para falar durante a mesa redonda, foi um bolo com
era o número 2. Eu falei, já está fazendo 2 anos que eu estou brigando, porque tem alguém, na verdade, que é da área e que insiste em dizer que a instituição não tem condições. Eu falei, só que vocês se esquecem de uma coisa, não é só a instituição. Eu falei, vocês estão me vendo como pesquisadora, né? Que pode fazer a diferença. Então, por que vocês não querem acreditar nisso? Né? Então, eu falei assim, eu não sei qual é o problema da pessoa que insiste em querer dificultar, né? Eu não sei para que é que eu tive, por exemplo, bolsa, investimento do governo para minha formação, gastou dinheiro comigo para mandar para fora do país, né? Enfim, para chegar aqui e não poder, né? Não poder, na verdade, dar continuidade em todo investimento que vocês fizeram em mim. Eu falei, eu não consigo entender isso. Qual é a lógica do sistema? E assim, curiosamente, depois que eu falei isso, passou pouquíssimo tempo, teve a aprovação do projeto. Mas parece que foi preciso fazer isso. Tipo, eu lembro assim que até um amigo meu falou assim naquela vez, né? Eu acho que você catou e bateu com uma luva de pelica, né? E quem precisava ouvir. Então, assim, foi bom. Não vou dizer que não foi bom, né? Parece que falar umas verdades até, porque... Mas às vezes precisa, né? A gente tá lá na frente e falar as verdades mesmo, porque eu não sei o que a pessoa ganha fazendo isso. Honestamente, eu não sei. Então, Fala, Priscila. A Larissa colocou no chat aqui se a gente acha que teve regressão em comportamentos machistas. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês, às vezes eu posso ser mal interpretada. Tá? Mulheres são diferentes de homens. Graças a Deus. Tá? O que a gente não pode deixar eles acharem que nós não temos as competências que eles têm, tá? O meu pai me ensinou a mexer em coisas masculinas, então eu sei mexer em furadeira, lixadeira, sei fazer churrasco, sei pescar, sei fazer todas essas coisas que os meninos homens fazem, né? E tenho o lado feminino que, meu Deus, eu organizo uma casa que é maravilhosa, né? E homem não sabe fazer isso. Na medicina, nós somos iguais. Não tem como. A gente... E por ser... Eu acho que a mulher, inclusive, é mais organizada, né? E o primeiro passo para você tirar essa parte de machismo é, primeiro, tirar isso da cabeça. Como que um cara pode ser machista? Então, eu não quero nem conversar com ele, porque a competência é igual, né? Então, a gente é diferente, a gente é competente igual, e quem fala que a gente não é competente não é nem para discutir. Esquece essa pessoa, desliga da sua vida. É muito legal, Priscila, essa resposta que você deu para a Larissa. Eu só queria complementar com uma coisa. Larissa, eu não sei. Eu penso assim, eu acho que nós três pensamos assim. Lógico que existe uma sociedade machista, mas é muito importante isso que a professora Priscila falou. Para de pensar nisso. Você tem que pensar nas suas competências, nas suas habilidades e nas suas qualidades. Então, você perguntou, houve uma regressão de comportamentos machistas, né? De outros professores e titulares machistas. Eu não sei se o comportamento machista ou se o fato de eu fazer pesquisa na área básica e ser muito interessante para esses professores homens, titulares, então eles me procuram. Mas, eles procuram porque eles deixaram de ser machistas? Não, porque eles veem em mim uma colaboradora, assim como a Mônica, como a Priscila, que vai sair um trabalho legal. Então, eu acho que a gente não tem que ficar muito pensando no fato de ser mulher, mas você tem que pensar na sua competência, no que você faz, e daí as pessoas procuram, né? Procuram. Então, não precisa ficar pensando nisso, Larissa. Isso é uma coisa que
Não passa na minha cabeça. Eu acho que a Priscila também respondeu assim. Então, vieram, mas eu acho que vieram não porque eles deixaram de ser machistas, porque eles viram em mim uma possibilidade de colaboração, assim, como Mônica, Priscila. Muito legal a sua pergunta, Larissa. O departamento de cirurgia da faculdade, quando eu entrei, eu era a única mulher do departamento de cirurgia. Para vocês terem ideia, né? E agora nós somos em 3. Eu, a Josi e a Andréa Cafegian. E eu fui presidente, o chefe de departamento por 2 vezes. E, assim, estou super avaliada por eles, assim, como uma mulher competente, mulher, homem, uma profissional competente, né? Eu acho que a gente tem que mostrar o valor e ver que quem pensa diferente tá louco e não merece nem discussão. Bom, acho que vou fazer uma próxima pergunta aqui, daí depois a gente volta para o chat. Eu queria pegar o gancho, né, dessa ideia de que no ambiente de trabalho, homens e mulheres estão no mesmo parâmetro que a Priscila falou. Então, tem uma pergunta aqui que é: a diferença salarial entre homens e mulheres fica evidente no meio científico e universitário? Não. Hoje em dia não, de jeito nenhum. Professor titular aí do ABC ganha igualzinho o homem e a mulher. E em relação à pesquisa, também isso não existe nessa área acadêmica. Agora, a Ana Carolina fez uma pergunta bem legal nas reuniões titulares. Nós 3 nos encontramos hoje numa reunião de titular, né? De forma alguma isso acontece, Ana Carolina. Vocês não têm voz, ou quando vocês falam, alguém não escuta. Muito pelo contrário. Quando a Cida ou a Mônica ou a Priscila falam, eles têm medo. Eles têm medo. A gente fala alto. A Mônica tem, mas eu falo muito alto. Se não deixarem eu falar, eu grito. Então, assim, não existe isso. Na reunião de titular, tá todo mundo igual. E pode ser o contrário. A gente fala mais, a gente briga mais e... Então, não existe, de verdade, não existe, Ana Carolina, não existe. E as nossas opiniões são muito ouvidas e muito consideradas. E aqui, nós 3 não somos prolixas, né, também, nas reuniões. Isso eu acho interessante. A mulher é muito mais objetiva, né, sem muitos discursos. E eles acabam tendo medo da gente, porque a gente também não tem medo de falar, né, Cida? Né, Mônica? É verdade, a gente não fica divagando, né? Essa é a verdade. Vai direto ao ponto. Eu até tenho um apelido, mas eu não vou contar para vocês entre os titulares, tá? Não vou contar. Eu não sei qual é. Eu também não. Eles chamam, quando eu começo a falar, um monte deles falam, lá vai a Pimentinha. Começou a falar. Já falaram isso várias vezes. Pimentinha é delicado. Professora, na verdade, a próxima pergunta a gente recebeu no privado também é mais direcionada para a professora Priscila. Como foi para a Priscila conciliar o trabalho de cirurgia com ter os filhos dela? Se ela teve ajuda, se comentavam muito sobre isso? Então, gente, quando eu tive filho, a minha mãe já tinha falecido e por uma coisa engraçada, eu tive 2 sogras, né? Os pais do meu ex-marido, eles tinham se separado, então cada um já tinha uma família e eu tinha realmente 2 sogras que queriam meus filhos para cuidar, era o primeiro e tal. E eu tive uma paura de deixar meus filhos serem criados por vós. Então, eu coloquei eles na escola com 3 meses de idade. Os 2. E o Heitor, quando eu entrei, o Heitor tem a idade de vocês agora, porque, inclusive, ele tem 21. O Heitor, ele vinha para Santo André, ficava com uma babá enquanto eu trabalhava, e daí levava ele para São Paulo. Com 3 meses ele foi para a escola também, né?
E realmente não dá para desvencilhar as duas coisas. Você é mãe, você é professora, você não pode largar a tua profissão, você tem que ser médica, você tem que batalhar e tem filho também, você tem que dosar essas duas coisas. E não quer dizer que você ficar o dia inteiro com o filho vai ser bom. Não, quando você está com o filho, tem que ser bom. Chega final de semana, fica inteiramente para eles, tal. Dá para dosar direitinho e não tem esse negócio de não, tem que ficar mais em casa porque agora teve filho. Não, eu saía à noite, deixava com o marido, operava de sábado também, mas sempre tendo a coisa. Os momentos que eu estava com eles tinham atenção total, né? É a qualidade, não a quantidade. Quando eu engravidei, meu pai ficou desesperado, falou assim, nossa, você vai largar a profissão, você não vai parar de ser médica para ser mãe. Eu falei, de jeito nenhum, porque são duas coisas diferentes. E tem marido também, que é um terceiro problema, né? Então, tem outra coisa para cuidar, tem a casa. A mulher é multifunção, né? A mulher consegue conciliar tudo isso e a gente faz tudo bem feitinho. Então, dá para encaixar. Bom, a próxima pergunta é: vocês têm alguma figura feminina que serviu de inspiração? Eu tenho uma, né, que eu acho que não vou falar para, que piegas, mas é minha mãe, né? Todo dia, quando eu acordava e olhava lá minha mãe, o esforço que ela estava fazendo para eu estudar e para eu conseguir as coisas, minha mãe terminou o primário só, né? Ela não teve estudo, ela não se formou, e então, assim, a minha inspiração era ela. Então, quando eu falava, putz, isso eu não vou conseguir, eu olhava e falava assim, se eu não conseguir, eu vou deixar ela tão triste, porque ela pôs as fichas todas dela aqui, ó, comigo. Ela e meu pai, né? Mas a minha mãe, ela me inspirou. Uma maneira simplesmente de dar cuidado, de dar amor. E eu acho que se a gente tem isso com alguém, a gente supera qualquer coisa, né? Então, não é piegas, não, mas é verdade. Eu olhava para ela e falava assim, eu não posso dar errado, eu não posso, entendeu? Eu tenho que dar certo. Essa é a minha inspiradora. Eu acho que, assim, no meu caso, por exemplo, é um pouquinho diferente, não é nem só a minha mãe, na verdade, eu diria que a minha avó, né? Minha avó foi realmente uma pessoa que foi muito importante, ela viveu bastante, ela viveu até os 91 anos, assim, mas nos últimos anos ela já estava bem, já, assim, confusa, né, mentalmente, mas foi uma pessoa que foi muito importante, assim, na minha infância, na verdade, ela sempre foi uma pessoa muito forte, né, então, assim, apesar de ela ter sido uma pessoa também que não teve possibilidade de ir para a universidade, nem nada disso, mas ela era uma pessoa, assim, que sempre valorizou demais a questão de estudar, né, e é muito engraçado isso também, né, a questão do valorizar, estudar, e sempre falando uma coisa muito, assim, importante, que eu ouvia muito desde criança, você tem que estudar, você tem que ser melhor do que todo mundo da sua turma, ela falava para mim. Porque só assim é que você vai conseguir ser alguém. Né? Então, assim, e ela sempre falava, e eu sempre, quando ela acho que ela estudava, né, quando era na época, no período de escolaridade dela, ela falou assim, eu sempre tentei ser melhor que todo mundo da minha turma. Então, assim, ela sempre foi uma pessoa sempre que impulsionou, sabe, assim, demais, assim, a seguir, tentar lutar, né, eu falo que ela era uma pessoa, assim, muito determinada, né,
tomava conta e organizava a vida da família inteira de uma forma assim que eu falo, eu ficava impressionado pensar que uma pessoa que, por exemplo, não tinha formação universitária, ela conseguia administrar as coisas de uma forma que eu falo assim, se ela tivesse sido economista, acho que ela tinha ficado milionária. Né? Então, assim, mas ela sempre foi uma pessoa muito, muito forte, muito inspiradora na minha vida, isso realmente foi. Eu queria responder para a Paula, que ela falou que se vocês acreditam que é uma dificuldade para as mulheres chegarem na chefia, né, da área de pesquisa e de instituições. Uma coisa que eu fico super orgulhosa de mim, eu fui a primeira professora titular mulher do mundo de otorrino. Não tinha mulher professora titular, era só homem. E isso quem me falou foi o professor Anadão, que era da época da faculdade, e ele pesquisou, descobriu que eu fui a primeira. E agora, gente, já pipocou. No Brasil tem um monte de mulher professora titular de otorrino, né? Então, é uma coisa que a gente está vivendo agora, essa mudança. Daí, agora, a Ana Clara escreveu que se a gente tem pressão de ser boa mãe, boa esposa e boa profissional. Gente, pressão a gente tem para ser bom em tudo desde que nasce, né? E assim, a mulher, ela é multifunção mesmo, a gente consegue ser boa em tudo, mas você tem que também ter um bom companheiro para te jogar para cima. O meu ex-marido, ele me jogava para cima direto, assim, você vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir, e faz parte você escolher um bom companheiro para te ajudar a ser boa em tudo, né? Não só os exemplos femininos, mas também uma pessoa que confie, né, que você é capaz e te ajude a ir para frente. Mas escreveram alguma coisa? A Gabriela, posso ir respondendo enquanto você lê? A Gabriela perguntou, tem diferente tratamento de mulheres que são titulares e mulheres que não são titulares? Se eu disser para você que não, é mentira. Mas essas pessoas que fazem essa diferença, e não são só homens, viu? Tem mulheres que fazem essa diferença. Trata quem tem um título diferente daquela pessoa que não tem. Mas essas pessoas, eu acabo nem percebendo. Eu vou deixando de olhar, porque essas pessoas vão ficar encurraladas, elas vão ser a minoria, o mundo está mudando. Então, existe, mas não é a maioria, tá, Gabriela? Eu só posso falar mais uma coisa, porque a gente está falando assim, pessoas que inspiraram vocês, e eu não posso deixar de falar uma coisa. Então, a minha mãe, com certeza, a inspiradora de vida. Mas eu tive uma professora, tem que falar disso, né? Que eu acho que foi quem abriu a minha cabeça de que um dia eu queria fazer ciência. Eu tinha uma professora de história no primário. E ela fazia a gente ler jornal. Naquela época não tinha internet, né? A gente tinha que ler jornal. E ela fazia a gente ler jornal e discutir matéria. E naquele momento, eu acho que foi a vez que eu percebi, olha, o mundo é maior. A coisa é muito maior do que a gente vive. Até então eu não tinha percebido. Desde aquele momento, eu sempre comecei a pensar nisso. Nossa, tem coisa maior, tem coisa maior. E eu acho que é aí que nasceu esse negócio da ciência em mim. Então, essa professora, ela nem sabe disso, ela nem sabe o quanto ela me influenciou, mas quando eu penso em que momento eu pensei em fazer pesquisa, em que momento sim, quando eu entrei na faculdade eu já estava pensando nisso, mas onde que isso surgiu, né? A minha família, não existe isso na minha família inteira, nem pessoas que eu conhecia. Então, daí eu olhando, eu acho que a minha inspiradora foi essa professora do primário, me mostrando que o mundo é maior, que a gente tem que ver o todo, que a gente tem que pesquisar, a gente tem que se informar sempre. Então, eu queria deixar isso aqui, porque os professores
sem saber, eles são inspiradores às vezes, né? Acha ela no Face, Cidinha, e fala isso. Mas você acredita? Eu não tenho o sobrenome dela, porque era professora de primário, entendeu? Então, primária, essas meninas nem sabem o que é primário, tá? Desculpa, é o ensino médio, né? Desculpa. Fundamental 1. Fundamental 1, Fundamental, é o médio, tá. É o fundamental. Médio é colegial. É o fundamental. Então, assim, não sei, eu tentei, já fiz isso. Eu já fiz isso, Priscila, mas não acho. Porque eu não tenho o sobrenome dela. Agora, em relação a essa diferença, assim, no meio acadêmico ou no meio científico, assim, se a gente é tratado de uma forma diferente, ou se as mulheres começam, talvez, a mostrar mais que eu acho que a necessidade de começar a se impor mais, principalmente, por exemplo, eu digo dentro das sociedades, por exemplo, científicas que eu faço parte, né? Eu já vinha há alguns anos acompanhando, mas nunca tinha, vamos dizer, até uns 5 anos atrás, eu nunca tinha ido, de fato, nas reuniões das mulheres da ciência, né, que a gente tem, por exemplo, da Sociedade Americana de Fisiologia, Brasileira de Fisiologia, da Sociedade de Neurociência. E aí, assim, nos últimos anos, eu comecei a ir para assistir, porque algumas amigas minhas me falaram assim, você nunca foi lá ver, né, para ver como é que o que o pessoal discute e tudo mais, e até porque aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Fisiologia estava realmente querendo fazer isso ficar maior, com maior representatividade, assim, dentro da sociedade, e aí eu falei assim, eu gostaria de saber realmente, assim, o que as mulheres estão passando nas outras partes do mundo, né, para poder entender se acontece algo de diferente do que a gente vê aqui, né, e assim, a gente percebe que os problemas são muito parecidos, né, assim, eu digo da dificuldade, por exemplo, que a gente percebe mesmo em outros países, por exemplo, dependendo do tamanho da instituição, e eu vi muita gente descrevendo isso, que mesmo em instituições, às vezes, muito grandes, por exemplo, tem mulher que muitas vezes, na verdade, ser retaliada, né, para não deixar crescer na carreira. Isso acontece. Né? As dúvidas que o pessoal tem, a necessidade de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, e o tempo todo você precisar, na verdade, mostrar que você continua sendo capaz, né? Que nem o que a Priscila falou, o tempo todo, né? Existe uma cobrança, na verdade, né? Que você tem que saber fazer tudo isso, tudo ao mesmo tempo e fazer bem, né? Então é uma cobrança que a gente percebe que acontece no mundo todo, todo mundo passando pelas mesmas coisas, e assim, aqui no Brasil, por exemplo, eu vejo pelo o que acontece, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Fisiologia, a forma como as mulheres começam realmente mostrar que realmente necessário se firmar, principalmente, a fisiologia, principalmente, era um meio, assim, que toda a diretoria da sociedade, basicamente, assim, por muitos anos, não tinha nenhuma mulher que eles deixavam subir para cargos mais altos. Não tinha. Né? Então, se a gente for ver nos últimos anos, quantas mulheres conseguiram ser presidentes da Sociedade Brasileira de Fisiologia? Agora é a segunda. Entendeu? Para vocês terem uma ideia. Tá? E, assim, trazer, por exemplo, a oportunidade de colocar sessões, por exemplo, num evento para discutir a sessão sobre mulheres na ciência. Eu lembro, assim, que até faz uns 2 anos atrás, só para vocês entenderem o quão recente é isso, né? Estava se discutindo, por exemplo, a questão de colocar uma sessão dessa no evento. E aí a desculpa foi, mas é que a gente não recebeu a proposta para colocar uma sessão como essa, não sei o quê. Aí no meio da reunião da sociedade, que eu estava lá assistindo, a pessoa que pegou e falou, levantou, era uma professora lá da Federal do Pampa, lá do Rio Grande do Sul. E ela pegou e ela levantou e falou assim, mas como que você não recebeu? Faz não sei quanto tempo que eu mandei esse e-mail, já avisando que eu queria que fosse colocado isso,
né? E como você pode me falar que você não vai colocar isso? Não, veja bem. Não quero saber. Ela falou assim, eu já mandei isso com antecedência, entendeu? E assim, por que a gente não pode colocar em votação agora se vai entrar uma sessão dessa ou não? Né? Então, assim, eu vejo assim que às vezes é preciso levantar e falar o que a gente pensa. Porque se não deixa falar, entendeu? Você fala, tá bom, então deixa. E fica, e passa, entendeu? Né? E então, assim, eu não sei se em outros meios, às vezes, isso não fica tão evidente, mas, por exemplo, a fisiologia era um ambiente que era muito mais difícil disso acontecer, né? Entrar, por exemplo, para ser do conselho da sociedade, por exemplo, também era uma coisa que não entrava. Eu acho que eu sou uma das poucas que foi entrando no conselho da sociedade e foi dando pitaco e ajudando a decidir coisas. Então, mas é preciso, mas você precisa chegar e falar o que você quer, né? Não ter medo de se afirmar, para chegar e falar o que você pensa, né? E simplesmente, muitas vezes, chegar lá, olha, eu quero fazer isso. Como a gente viabiliza isso? Como a gente vai fazer, né? Não ter medo de falar, tá? Eu acho que é dessa forma que, assim, eu acho que o mundo vai mudando. Então, a gente vai vendo que, à medida que os anos vão passando, acho que a percepção de que tem que ser um ambiente muito mais democrático, independente de você ser homem ou mulher, entendeu? Só vai acontecendo a partir do momento que a gente se coloca. Não tem medo de falar aquilo que a gente pensa, porque essa questão de a gente o tempo todo tem que ficar mostrando que a gente é competente, eu falo assim, olha, veja, né? Não é uma coisa que hoje em dia, já estando no século XXI, ainda seja a gente imaginar que a humanidade ainda precisa disso, né? A essa altura do campeonato. Então, mas são mudanças que vão se implementando a partir do momento que a gente vai se afirmando, entendeu? Posso falar uma coisa antes da outra pergunta? É o seguinte, essa coisa de ocupar os lugares, isso eu queria deixar uma mensagem para vocês que são jovenzinhos. Olha lá, já estou chamando a Priscila e a Mônica de velhinhos. Tá? Eu quero deixar essa mensagem. Ocupar a posição de titular, ser chefe de departamento, falar mais alto, Gente, às vezes, uma ação que você faz é muito mais importante do que uma posição. Vocês viveram e estão vivendo isso. Vocês ouviram logo que começou a pandemia que uma pesquisadora de lá do Instituto da Medicina Tropical, a Esther Sabino, ela sequenciou todo o genoma do coronavírus em um dia, 24 horas, ela e uma estudante, também mulher, de pós-graduação. Coisa que o mundo inteiro não fez isso em 24 horas e no momento inicial de tudo. Então, assim, eu conheço a Esther Sabino de congresso, e vocês viram, alguns de vocês vão lembrar, procura, ela é uma velhinha, toda quietinha, toda... Assim, nunca vi a Esther aparecer, assim, ser presidente de congresso, sabe, Esther, nunca. E olha como ela fez a diferença. Então, isso eu acho que vocês também devem procurar, porque hoje em dia está muito isso, posição, cargo, sabe, mas às vezes você faz alguma coisa que faz muita diferença para a humanidade inteira. Então, a gente teve um exemplo agora, então procura lá, Esther Sabino. É uma senhorinha, ela tem quase 80 anos, está lá fazendo pesquisa, tem um laboratório pequenininho, é super competente e, sabe, não tem cargos, não tem poupas, mas fez a diferença. Então, isso tem preço, pessoal, tem preço. Se ela é titular, se ela não tem preço, né? Então, eu acho que isso também é muito importante para vocês pensarem. E uma coisa, falando de velhinhos aí. Gente, eu tenho 55, tá? Com muito orgulho. E é outro preconceito que a sociedade tem, a faculdade tem. Tem preconceito com gente mais nova,
e tem preconceito com gente muito velha, né? Então, a gente não deve abraçar esse preconceito também, como esse negócio de gênero, homem e mulher. O idoso, às vezes, ele pode ser muito sábio, mas ele às vezes pode estar atrapalhando mesmo, né? Não é porque ele é idoso é que ele sabe de tudo, não. E o jovem, não é porque ele é jovem que ele não tem que ter a palavra ou que não sabe de nada. De repente, ele vem com um insight muito bom. Então, é outro preconceito que a gente não deve aceitar, tá? Nem de gênero, nem de idade. Eu estou aprendendo a fazer umas coisas agora, viu, Cidinha? Estou surfando agora. Olha! Dói um pouco, mas a gente vai conseguir. Eu imagino que doa bastante. Eu imagino. Mas tá certo mesmo, eu concordo com a Priscila. Eu acho que é isso mesmo, assim. Se é muito novo, aliás, quando a gente é muito nova no início da carreira, é porque você é muito nova, não sabe nada. Né? Se você tá ficando mais velhinha, é porque você tá ficando mais velhinho. Né? Então, assim, essa questão é muito complicada mesmo, né? Quando vocês começarem a me ouvir, no meu tempo... Vixe! Era muito melhor, me aposenta, gente, por favor. Eu falo assim, Priscila, que o dia que eu tiver com mais idade, esse negócio de falar, se você chegou lá na idade da expulsória, eu falei assim, eu fui, viu, gente? Tipo, deixa o pessoal mais novo. Vou aprender a fazer outra coisa que seja desafio pra gente, que eu não sei fazer. Vou aprender a surfar enquanto há tempo, né, Priscila? De repente, acham que a gente não serve mais aí no ABC e vai surfar. Professora, teve uma pergunta aqui no chat da Ana Clara, que acho que ficou um pouco esquecida. Ela falou assim, vocês não acham que atualmente a mulher tem uma pressão social muito grande para ser boa mãe, boa esposa, boa profissional? Considero que com a entrada da mulher no mercado de trabalho, antigas responsabilidades não foram embora, só foi acrescentada mais uma. Olha, eu não sou mãe, tá? E nem por isso eu quero falar que eu não tenho outras atividades fora da minha profissão que são bem pesadas, mas não sou mãe. Mas eu vou te dizer uma coisa. Pode ter aumentado a carga de mulheres na profissão, as mulheres estão saindo muito mais de casa, estão tendo as atividades. Mas, gente, vamos ser real. Os homens, pelo menos os homens que nós escolhemos, eu, a Priscila, a Mônica, são homens diferentes também. Não são aqueles homens que chegam em casa, tiram o sapato e quer o jantar pronto. São homens que também estão fazendo coisas que antigamente era só dever da mulher. A gente tem que enxergar isso também, né? Então, lógico, se você casar com um homem que foi igual ao seu tataravô, lógico, você vai ficar super pressionada. Agora, se você casar com homens que não contribuem, ajudam em casa, dividem as tarefas, né? Mudou. A mulher ganhou mais atividade, mas o homem também está dividindo coisas da mulher. Pelo menos é isso que eu penso, né? Então, mulheres, escolham bem os maridos. Exatamente, porque se não ajuda, a gente bota fila para andar. Entendeu? Eu tenho essa propriedade, viu, Mônica? Mas eu lembro que meu pai chegava em casa, ele nem olhava nem para os filhos, nem para a cozinha, ele só queria o prato dele de comida e depois ia para o quarto assistir televisão sozinho. Agora não existe mais isso, o homem participa ativamente, graças a Deus, né? E por isso que esse negócio assim, ele também tem, os homens também têm a pressão de ser bom profissional, bom pai e bom marido, tá? Como a gente também tem essa obrigação, eles também estão com essa carga. Eu tenho visto, assim, inclusive, né? Eu vejo amigos meus, assim, que são pelo menos 10 anos mais novos, ou um pouco mais, mas, assim, que eu vejo muitos, por exemplo, mais preocupados com essa questão de dividir mais as responsabilidades dentro de casa. Né? Cuidam tão bem, na verdade, por exemplo, dos filhos como se fosse a mãe, né? Que a mãe nem se preocupa tanto, na verdade, que nossa, está na mão do pai, né? Não,
se vira, né? Tão bem quanto, assim. Então, eu acho que o mundo está mudando nesse sentido, assim, para bem nesse aspecto, né? E espero que cada vez mais as coisas continuem assim, porque a carga, né, de deixar tudo para a mulher, ficar responsável por tudo, gente, não é justo. Né? Então, eu acho que isso existe, não vamos falar que não existe. Existe, mas existe para aquela mulher, né, que é mãe solteira, para aquela mulher que não conseguiu estudar, para aquela mulher que tem que trabalhar 10 horas por dia e ganhar muito pouco, então ela tem que... Então, é triste, essa realidade eu acho que existe sim para essas mulheres, mas para a gente que se coloca, tem uma profissão, tem um ganho maior, sabe escolher o marido, né? Então, eu acho que essa historinha, a mulher é sobrecarregada hoje na atualidade, não é verdade. Não é, porque o homem certo faz as coisas acontecerem também, né? Meninos, a gente está dando dica para vocês, meninos participantes. A mulherada aqui só vai escolher homem com esse perfil, hein? Estou ouvindo, hein? Olha lá, hein? Tinha uma pergunta aqui, como incentivar a participação de alunas nas pesquisas? Eu vou falar primeiro. Eu acho que a gente não tem que incentivar, tá? A pesquisa é uma coisa assim, é uma habilidade que você tem. Assim como tem pessoas que têm habilidade para desenhar, tem pessoas que têm habilidade para escrever, tem pessoas que têm habilidade para pesquisar, para fazer ciência. Nem todo mundo nasceu para fazer ciência. E nem por isso só quem faz ciência é inteligente, pelo amor de Deus. Nós temos professores excepcionais, super atualizados e que não fazem pesquisa. Na nossa instituição, na Unifesp, na USP. Então, não é porque você é cientista, faz pesquisa, você é o concurso. Não, né? Então, eu acho que incentivar a pesquisa não dá muito certo. Você pode incentivar, mas se o cara não tem habilidade, não tem a vontade, não vai acontecer. E uma coisa, minha experiência de vida, toda vez que estudante quer fazer iniciação científica comigo, de projeto mesmo, de bancada, porque eu faço pesquisa básica, eu desestimulo muito, mas eu desestimulo muito. Você não tem tempo, isso é chato. Olha, você pensa que pesquisa é maravilhoso, a gente tem que saber lidar com desafios e com coisa que dá errado, porque eu acho que é uma trilha muito, muito, muito difícil. De 10 coisas que você faz, 9 vão dar errado e você tem que saber lidar com isso e não desistir. Né? Então, assim, quem faz pesquisa ou quem faz uma iniciação científica, com certeza vai ser uma pessoa diferente. Abre sim, mas não precisa fazer isso para ser um excelente profissional, Então, por isso, eu não acredito que você tenha que incentivar. Você vai lá, você dá suas aulas, o aluno sabe, vai lá no teu currículo, sabe que você faz trabalho nessa área. Então, se ele estiver interessado, ele vem atrás. Mas a gente não precisa ficar dando palestra, olha, venham fazer pesquisa em biologia molecular, venham fazer pesquisa em fisiologia, em otorrino. Eu não sei, mas eu acho que a Mônica e a Priscila também não fazem isso. Porque eu acho que não funciona. Tem que ser aquele negócio de, eu quero mesmo. Uhum. Eu acho que, assim, o fato de ter, por exemplo, assim, uma apresentação para o aluno só do que ele saber o que é uma iniciação científica dentro da universidade, eu acho que é válido sempre para ele entender que ele tem oportunidades, que muitas vezes ele não sabia, não tinha ideia de que aquilo existia, e nem para que serve uma iniciação científica. Fazer iniciação científica não significa que você vai ser cientista depois, né? Mas eu acho que abre a mentalidade do aluno para algo diferente do que aquilo que ele vê em sala de aula. Ele começa a ser mais crítico em relação àquilo que ele lê, né? Eu acho que ele consegue, na verdade, ter
talvez ideias um pouco diferentes do que alguém que nunca teve oportunidade de fazer uma iniciação científica, né? A hora que ele lê um artigo, por exemplo, ele não vai acreditar em tudo que está escrito lá, vai saber identificar onde tem viés, onde não tem, né? Senão vai daqui a pouco começar a ler algumas coisas aí, que nem esse monte de panacéia que tá mandando tomar para o Covid, vai acreditar, certo? Né? E assim vai. Então, eu acho que é isso. Agora, ser cientista é bem aquilo. Eu acho que é um processo de seleção natural, né? Nem todo mundo nasceu para ser cientista, né? Eu acho que a gente tem que abrir as portas para quem quer, né? E para aquele que quer e chega e vê que, na verdade, nem sempre é tão fácil. Tem muita probabilidade de muita coisa dar errado no meio do caminho. Mas não é porque dá errado que você deve desistir. Você tem que ser persistente. Eu falo, cientista é um ser persistente de natureza, né? Então, assim, é bem por aí, mas é esse perfil, né? Então, assim, é desse jeito. Gente, a minha é preta. Eu tenho 3. Eu tenho 2 filhos e 3 gatos, e agora um animalzinho que vem de vez em quando aí comer. Mas eu só queria complementar uma coisa, Mônica. Às vezes eu sou procurada por alunos já que passaram no otorrino e falam assim: olha, eu quero fazer algum trabalho científico com você. Daí você fala assim, mas o que você está pensando em estudar? Não, eu quero entrar em alguma coisa que a senhora está fazendo, né? Então, é aquele negócio de pensar no currículo, né? A pessoa não tem realmente o perfil de ter uma dúvida e tentar solucionar, ela quer entrar para só currículo e fazer uma coisinha de trabalho científico. Mas é muito difícil, até para os residentes, você ter esse perfil de pesquisador, assim, é 1 em 20 que você tem, que você realmente sabe que aquele cara vai ser pesquisador. Não é para todo mundo, é uma coisa difícil, é uma coisa demorada, né, eu admiro vocês duas demais, porque eu já também não tenho mais essa paciência de pesquisa, assim como vocês fazem. Mas olha, eu vou dar uma dica. Se alguém está aí pensando, mas eu não sei se eu gosto, se eu não gosto, se eu procuro, se eu não procuro, tem uma dica que eu falo para todo mundo que tenta fazer iniciação científica. Você tem que ter uma coisa para ir para frente em iniciação científica. Se chama tempo e dedicação. Então, se você já começa, hoje não vai dar para ir porque eu tenho isso, amanhã também não porque eu tenho aquilo, depois também não, esquece. Você não vai fazer iniciação científica. A iniciação científica, assim, é o sonho da minha vida nesse momento. Daí você vai, independente de tudo que você tem para fazer. E é esse cara que vai para frente. Então, assim, eu tenho muitos anos de estudantes que vêm fazer comigo, né? E a gente bate o olho e sabe aquele que vai dar certo, né? Porque é aquele que deixa de, às vezes, ir na aula, que ninguém escute, tira isso da gravação, para ir para o laboratório, para estudar e ler um artigo e discutir com você, entendeu? Mas tem que ter esse tempo, tem que ter essa disponibilidade. Não precisa ser inteligente, não precisa gostar de nada. Então, é bem isso. Por isso que a Priscila falou, paciência. A gente tem que ter paciência para todo mundo vir e testar, ver que é aquilo, ver que não é. Mas a gente tem que ter paciência mesmo. Mas a gente, como já está ficando velhinha, bate o olho assim, fala, e esse vai dar. E esse não vai dar. Então, mas pensa nisso. Quando vocês forem pensar em iniciação, eu tenho tempo, eu quero mesmo, entendeu? Essas são 2 perguntas que vocês têm que responder sim. Se responder não, talvez eu não tenha tanto tempo. Esquece, pessoal. Eu acho, a minha opinião. Ter tempo é fundamental. Agora, uma coisa que, assim, eu acho que ainda esse feeling, assim, de saber se o aluno vai dar certo ou não, eu, assim, até hoje, acho que ainda não estou com isso muito apurado, não. Por quê? Né? Por causa das experiências que eu passei, assim, né? Eu digo, eu já tive alunos que, por exemplo, chegaram
Aqui a Ana Clara está me perguntando aqui também, está perguntando aqui no chat, dá para fazer no primeiro ano de iniciação científica? Dá para fazer, para você começando devagar, dá. Talvez você não vai entender muita coisa, né? Dependendo de onde foi feita a iniciação científica. Mas nada que... Posso fazer uma observação em relação a isso? Assim, ó, dá para fazer no primeiro ano? Eu diria que não. Nossa, primeiro ano vocês têm que dar... Vai no segundo semestre, no segundo ano. Mas eu dou a mão à palmatória. Eu tive um estudante no primeiro ano que ficou no meu pé. E ele falava assim, eu não vou largar de você, e eu não queria. E esse cara grudou em mim de um tanto, e hoje ele é livre docente da USP, tá? Então, assim, ele começou comigo no primeiro ano, no primeiro semestre, e eu achava que não ia dar. Então, assim, porque ele estava no primeiro ano. Então, isso caiu por água abaixo para mim, né? E agora eu já vejo com outros olhos e tenho outras habilidades para detectar. Mas dá sim, como a Mônica está falando, Ana Clara, dá. Porque eu já tive aluno, por exemplo, assim, que chegou, né? E assim, ele era muito acanhado e tal, aluno da medicina. Ele já veio até já era final do primeiro ano, quando ele veio me procurar. Mas será que dá e tudo mais? Aí no segundo ano ele começou a vir, e ele assim, ele olhava, me fazia várias perguntas e tal, mas assim, ele era muito pé no chão, assim, no meio, era um pouco reticente. Até eu falava com algumas pessoas do laboratório, nossa, mas será que ele vai mesmo, né, continuar? Será que, né? Será que vai? E aí, assim, para minha surpresa, assim, ele começou a vir, e começou a se dedicar. E assim, ele teve uma bolsa de CNPq, ele teve depois uma bolsa FAPESP, ele fez MD MSc, terminou, acabou de defender o mestrado, né, ano passado. Então, assim, todos esses anos comigo. Então, assim, é uma coisa que me surpreendeu, né? Por isso que eu falo, assim, era alguém que eu tinha um pouco de dúvida, porque ele ficava, né, não sei se vou, se não vou, se devo, será que consigo, né? E no fim, na verdade, assim, foi alguém que, olha, surpreendeu, assim, sabe, de uma forma que foi excelente, não tem nem o que falar, né? Então, por isso que eu digo assim, eu acho que ainda tô tentando aprender, viu, Cida, como é que faz para ter as antenas para detecção, assim, de quem tem. Eu te passo umas tarefas, as tarefas-chave. Você passa a tarefa, cumpriu aí, não cumpriu aquela tarefa, já fica... É o sexto sentido feminino também, que a gente tem de diferencial, né, Cidinha? Eu acho que é também, eu acho que é. Isso é uma coisa que não podemos negar, é verdade. Tem coisas que o sexto sentido, assim, acho que eu falo, assim, que me faz perceber bem algumas coisas, se vai funcionar ou não, né? Principalmente as hipóteses, assim, para pesquisa. Tem coisas que os alunos falam assim para mim, tal, vamos fazer tal coisa, assim, assim, assim. Nossa, professor, mas vai dar certo. Vai dar, falei para eles. E dá. Entendeu? Agora, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é assim, não é fazer iniciação científica comigo, com a Mônica, com a Priscila, com qualquer outro professor que vai fazer a diferença na vida de vocês. Eu quero que isso fique bem claro, bem claro. Fazer iniciação científica pode mudar, mas quem vai fazer isso, fazer a diferença, é você. A gente pode orientar, ajudar e dar a condição, mas não sou eu que faço um aluno de iniciação científica virar um super pesquisador. Não sou eu ajudo, né? Então, isso vocês têm que carregar também, tá? Que é vocês. A mesma coisa, eu tive excelentes professores, desde a iniciação científica, uma orientadora de mestrado e doutorado excelente, aprendi demais, mas eu vejo que se eu não tivesse algumas coisas, mesmo estando com essa pessoa maravilhosa, produtiva, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, isso é muito importante. Não é porque está com a Mônica que você vai se dar bem e vai virar pesquisador e cientista famoso. Tá bom? Isso eu queria também deixar bem claro. Conselhos sábios. Com a Mônica ou comigo ou com a Priscila, tá? Não é pelo amor de Deus.
Professora Zé, vou fazer uma última pergunta. Já tinham mandado para a gente previamente, né? Qual vocês acham que é o papel político da mulher pesquisadora no Brasil? Atualmente, então, assim, é aquilo que eu estou falando. É muito bonita essa pergunta, né? E é muito bonito também falar que a pesquisa faz a diferença, mas como é que a gente pode falar sobre isso e ter um fórum de discussão se a gente tem um governo que dá as costas para o que a pesquisa está falando, o que a ciência está mostrando, que força a gente tem? Então, assim, a importância existe. Agora, se a gente for pensar no cenário, é uma coisa muito cruel, no cenário do Brasil e do mundo atualmente, porque não é só o Brasil que está com pouquíssima verba para pesquisa, o mundo está assim, porque todo mundo teve que voltar o dinheiro para combater a pandemia. Então, atualmente é muito triste falar disso. Então, de novo, daí como é que você sobrevive? Como é que você aguenta ser pesquisadora nesse mundo? É aquilo. Não é posição, não é ter muito dinheiro, é eu estar lá no laboratório, fazendo aquela minha pesquisa, achando aquilo e sabendo que aquilo um dia vai fazer a diferença. É pouquinho, né? Então, qual é o papel da mulher pesquisadora? É o que ela faz no dia a dia, o que ela está descobrindo, quem ela está formando, se ela tem 1, 2, 3, 4 estudantes de pós-graduação, se ela forma essas pessoas bem, entendeu? Então, a gente tem que pensar no todo, tem que pensar que nós estamos contribuindo com a sociedade, mas é no dia a dia, gente, é dando aula bem, é fazendo a sua pesquisa, mesmo que o mundo fala, pesquisador não serve para nada, vocês não têm mais dinheiro, tira espaço, a gente perde espaço da faculdade, às vezes. Eu e a Mônica já gritamos muito, porque perde um espaço no laboratório de pesquisa para ir para uma coisa, um ambulatório. Então, assim, isso acontece. Então, não desista, o espaço perdeu um dia, volta. Então, essa pergunta é bonita, é importante, mas eu queria deixar isso, pessoal. O que faz a diferença é o que você faz todo dia. É o que você acredita. Se acredita em ir lá no laboratório, cuidar das suas células, entender um mecanismo molecular, isso vai fazer a diferença. Tudo bem? Sim, e eu acho, assim, também, que, assim, além do nosso trabalho, no nosso local, da gente continuar fazendo bem o nosso trabalho, independente do que aconteça, se existe um total desgoverno, e cada vez mais parecendo que quer impulsionar as pessoas a serem menos pensantes, né? Eu acho que nós, como professores e pesquisadores, a gente tem a obrigação de não desistir, nunca, né? Pode acontecer o que for. Eu acho que, assim, a gente já viu esse país passar por momentos, assim, extremamente ruins, né? Eu falo assim, eu já vi momentos, por exemplo, desde a época que eu era estudante de iniciação científica, por mais que fosse na Unesp, eu falo, o laboratório era bem pobrinho, entendeu? Naquela época, comparado com o que é hoje, né? Tinha muito menos e produzia mesmo assim, né? Eu acho que aqui, diferente do que a gente acho que já passou nesse país, comparado com o que a gente vê com outros países que sempre tiveram muito mais recursos, tudo muito à mão, eu acho que a gente sabe se virar, né? Se a gente não faz de um jeito, a gente dá um jeito de fazer de outro. Aprende a encontrar formas, na verdade, de ainda continuar produzindo, de um jeito ou de outro. Então, eu acho que, assim, se tem momentos que a gente tá, eu falo assim, é que nem se fosse uma montanha, né, com altos e baixos. Teve momentos, anos atrás, que a gente estava mais no alto. Agora a gente caiu lá no meio do vale e está lá, atolado no vale, né? Mas, assim, a gente não desiste, né? Porque uma hora vai voltar de novo para o topo da montanha lá. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Tentar continuar insistindo. Por mais que às vezes aconteçam, todas as dificuldades que a gente vê, né? Vejo pessoas por aí também, por exemplo, que volta e meia me escrevem e falam, olha, mandei um projeto, não sei o que, aconteceu isso, tomei pancada na FAPESP porque aconteceu isso, aquilo. Nossa, vou desistir, vou até pedir para o outro mandar no meu lugar. Eu falei, não faça isso,
Eu falei, você tem que se firmar, você não pode desistir, né? E se acontece algo desse tipo, você tem forma de você tentar, na verdade, de novo, e mostrar que você tem competência para isso. Então, a gente não pode desistir, né? Então, como a gente já passou por momentos extremamente ruins, eu falo assim, eu acho que assim, a comunidade científica, né, os professores, e não só a gente dentro da medicina do ABC, mas as universidades em geral, acho que não tem que se calar, não tem que ter medo de pegar e achar que é normal as coisas serem desse jeito, né? Então, eu acho que é isso que tem que sempre, na verdade, impulsionar a gente para a gente poder continuar, né? E uma hora vai voltar, gente, as coisas vão mudar. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu falo assim, que tem muita fé, né? Acima de tudo. Então, assim, eu sempre acho que as coisas têm perspectiva de melhorar, por mais que às vezes algumas coisas fiquem extremamente ruins, né? Eu falo, e isso sim, eu acho que tem muito a ver também com aquilo que a gente passa, as experiências de vida que a gente passa, as experiências pessoais que a gente passa. Eu acho que, assim, eu sempre falo assim, hoje eu tô com quase 48 anos, mas 20 anos atrás eu perdi meu pai, né? E, assim, foi muito difícil, não tinha terminado nem o doutorado ainda. Então, assim, eu falo, as coisas que eu tive que aprender a fazer, quando parecia que parece que um buraco tinha abrido no meio do chão, né? Assim, de repente, e aí você acha que parece que caiu num abismo e não tem mais volta, entendeu? Você vai e faz, entendeu? E você vai tocando. E você fala, não, isso aqui um dia vai ter que melhorar, vai ter que voltar a ficar bom de novo. E a gente não pode desistir, né? Então, eu acho que é isso, essa força que impulsiona a gente de ter que acreditar que as coisas vão ser melhores algum dia. Então, a gente não pode simplesmente se contentar em achar que, é assim mesmo, não tem jeito. Não é bem assim, tá? Eu acho que a gente tem que continuar. Tá bom? E olha, uma coisa, posso só falar mais uma coisa? Uma coisa que é assim, quando a gente vai para o laboratório todo dia, né? Todo dia. Então, eu tenho que dar aula, mas eu tenho que ver o estudante estar lá no laboratório, tenho que comprar o reagente que falta, estou sem dinheiro, a resposta da FAPESP, enfim. Mas essa vida, ela tem que ser seguida independente do reconhecimento, porque muitos de vocês podem estar pensando, elas três são reconhecidas, né? Então é fácil, fazer ciência, porque o reconhecimento impulsiona. Não somos, não. Não somos. Quando a gente está lá no dia a dia no laboratório, ninguém quer saber se você está indo no laboratório, se você está gastando dinheiro, se você tem dinheiro para fazer os seus experimentos, se o teu aluno de doutorado está dando tudo errado, o que vai acontecer. Ninguém quer saber disso, né? E não é para saber mesmo, porque isso é uma via que eu resolvi seguir. Então, é isso, é o dia a dia, é a persistência e não ficar pensando, porque é professora cientista, é diferente. Não é diferente coisa nenhuma. Não é diferente coisa nenhuma. O trabalho é chato, o trabalho tem um monte de pedra no caminho, mas é aquilo que nós três falamos. Uma coisa que cientista tem que ter é persistência. Sim? E de vez em quando dá uma inovada, né, Priscila? Aprende a surfar, senão você enlouquece também. Nossa, eu já troquei tanto de coisas, né? Depois da otorrino, eu fiz gestão, depois eu fiz didática, e você vai ter que ir aprendendo as coisas, porque senão o cérebro, ele vai sumindo, né? Você fazendo todo dia a mesma coisa, acaba não dando em nada. E eu acho que outra coisa também que é importante, né? É a gente estar feliz com aquilo que a gente faz. Às vezes, assim, mesmo dentro daquilo que a gente faz, tem problema que aparece, tem dia que é massacrante, né? Mas, assim, se você gosta daquilo que você faz, né? Aquilo parece que, por mais que pareça algum problema, não é tão ruim assim, entendeu? Né? E se você está realmente dentro daquilo que você gosta, se você está fazendo aquilo que realmente você
tá feliz mesmo no seu dia a dia fazendo, eu falo assim, aquilo não parece trabalho, né? Aquilo, na verdade, parece diversão, entendeu? Né? E eu acho que é isso, é esse que é o lado que a gente tem que procurar, tem que tentar se encontrar onde que a gente realmente tem isso, né? Para poder ser feliz mesmo. Eu acho que esse é o segredo de tudo, né? Bom, eu queria agradecer a participação de todas as professoras. Eu espero que todos tenham gostado, porque eu gostei muito. Muito obrigado. E é isso. Foi ótimo, professoras. A gente recebeu vários elogios. Muito obrigada pela participação. E eu vou deixar uma coisa para vocês que estão saindo. Obrigada por tudo. Peraí que eu já vou falar rapidinho. E assim, a história da faculdade não vai ser contada por anos e anos por nós três, não. A partir do momento que vocês entraram, vocês também já fazem parte dessa história. Então, tenta fazer a diferença também. Cada um do seu jeito, mas tenta fazer a diferença. Ok? Com certeza, e muito obrigado pelo convite para estar aqui, para tentar dividir um pouco as nossas experiências aqui, foi muito, muito bacana, as perguntas excelentes aí, fiquei muito contente de poder participar, agradeço demais por estar aqui. Tchau, gente, até mais. Tchau, gente, beijo, tchau, tchau. Tchau.